Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência e hoje é terça-feira, dia 19 de agosto de 2025. Daremos início agora aos nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso primeiro destaque é para o Congresso Nacional. Aqui diz que projeto do governo para regular Big Techs prevê suspensão de redes apenas por descumprimento generalizado. E a versão final da proposta, que foi obtida pelo próprio jornal Folha de São Paulo, utiliza critérios semelhantes aos da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o Marco Civil da Internet. E o julgamento, que endureceu regras contra a Big Techs, impulsionou a decisão de Trump de retaliar aqui o Brasil. Agora, neste carrossel de imagens, temos aqui a primeira foto que vai falar sobre um cenário precário. Marco do saneamento mobiliza 370 bilhões de reais em 5 anos, porém, índices de água e esgoto seguem estagnados. No segundo assunto é para a cultura, sobre os trovadores do miocárdio. A performance nesta terça mescla música e poesia com textos de Yoko Ono e Leonard Cohen. Já no monumento histórico, aqui diz que a Prefeitura do Rio de Janeiro retira jacarés de bronze do passeio público após uma tentativa de furto. E na última imagem destaque é da Editora Internacional sobre crimes de guerra. Mortes de trabalhadores humanitários atingem níveis catastróficos, diz o diretor da Cruz Vermelha. E também há destaque o governo Lula. Em nova aliança, partidos de centrão devem reforçar a crítica a Lula, mas manter cargos dentro do governo. PP e União Brasil vão homologar hoje aliança para as próximas 2 eleições. Já no judiciário, aqui diz que decisão de Dino é mais recado após sanções dos Estados Unidos do que impacto jurídico para Moraes. O ministro cita a soberania para limitação de lei estrangeira, mas cenário já é aplicado aqui no país. E no Folha Jus desta terça-feira, a AGU amplia escopo de atuação com processo contra a Brasil Paralelo por desinformação. E no próximo destaque, essa é para as agências regulatórias, dizendo que indicado o Paranac foi demitido do Banco do Brasil por fraude e acusado também de dar prejuízo à Caixa. A sabatina de Antônio Nogueira Moreira será nesta semana e o indicado não se manifesta. Na economia, renda das pessoas 1% mais ricas aqui no nosso país cresce em ritmo chinês, com dividendos e pejotização. E a isenção de imposto sobre dividendos propele valor de empresas, de acordo com estudo. Agora um destaque internacional para a Venezuela. Aqui diz que Maduro anuncia mobilização de 4,5 milhões de milicianos ante a ameaça dos Estados Unidos. O ditador fala em um plano especial e Washington acusa o venezuelano de ser um narcotraficante. E outro destaque agora para o clima. Aqui diz que o nível dos reservatórios de água da Grande São Paulo é o menor desde a crise hídrica de 2015. A Sabesp e o governo afirmam estar confiantes de que não haverá desabastecimento. Agora na televisão temos que a série de Fernando Meirelles no Netflix, Psíquica, é denúncia sobre tráfico sexual de menores. Com cenas de perseguição e tiroteio em rios, a produção estreia nesta semana no stream. E sobre os excluídos do clima, o Instituto mapeia os impactos e riscos de enchentes em áreas de periferia frente à crise climática. O projeto transforma a vivência de moradores em dados que serão levados à COP30, que vai acontecer em Belém. E na seção Pare para Ler do Folha de São Paulo é sobre a insônia. 1/3 dos brasileiros sofre com a insônia, uma porcentagem ainda maior entre mulheres e mais pobres. E exercícios físicos e de respiração
e maneirar também no café e nas telas pode ajudar neste problema. E nas matérias especiais, a primeira do Folha Estudantes, As Meninas, obrigatório para a FUVEST, é romance intimista com ditadura como pano de fundo. E no caderno Todas, o governo pede ao Supremo Tribunal Federal prioridade para a lei da igualdade salarial. E no próximo assunto, ainda neste mesmo caderno, é sobre o câncer. Uma brasileira morre por câncer raro associado à prótese de silicone. Já nos destaques da economia de hoje, temos a primeira, que é para a Previdência. Entenda como funciona a prova de vida do INSS. Mais de 2 milhões ainda precisam fazer. E para 94% dos segurados, comprovação é realizada por meio do cruzamento de dados. E sobre a Operação Ícaro, que é o nosso próximo assunto também em destaque nesta manhã. Depoimentos de auditor e mãe suspeitos de fraude no ICMS em São Paulo são adiados. Então, não há uma data. Defesas de Arthur Gomes da Silva Neto e Químio da Silva seriam ouvidas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo na quarta-feira. E ainda na economia, a conta de gás aumenta no inverno e clientes da Comgás reclamam. E a empresa diz que hábitos podem interferir e que está à disposição para tirar dúvidas. Na seção Folha Jus, Ultrafarma é alvo de processo por suposta imitação do Carmed. E, por outro lado, a empresa diz que colabora com a investigação e que demonstrará a sua inocência. Na área da política, um primeiro destaque é sobre essas eleições do próximo ano, em 2026, dizendo que Tarcísio de Freitas discursa a evangélicos e reafirma sua candidatura em São Paulo após ataques do clã Bolsonaro. E os governadores de direita minimizam o ataque que cita ratos e oportunistas. E no caderno de cotidiano temos aqui 4 chamadas. A primeira é para os crimes virtuais. A Advocacia Geral da União pede exclusão de robôs da Meta que promovem erotização infantil. Recurso da plataforma simula crianças e é usado por usuários em contextos sexuais. E no Rio de Janeiro, aqui diz que suspeito de participar da morte de policial militar da Tropa de Elite do Rio é morto após reagir à abordagem. O procurado por matar Gabriel Gomes da Costa era traficante no bairro 13, na Cidade de Deus. E no próximo assunto, a Polícia Federal achou por acaso operador de esquema na Prefeitura de São Bernardo do Campo. O Ministério Público denuncia prefeito e presidente da Câmara Municipal. E mais um destaque no Rio de Janeiro, o desembargador aposentado por concessão indevida de habeas corpus integra a defesa de Oruan. O Ciro Darlan aparece como advogado em pedido do rapper que foi negado pelo STJ. Agora, nos destaques desta manhã, de cunho internacional, temos aqui o primeiro assunto, que é para o governo Trump. Os Estados Unidos afirmam que revogaram 6 mil vistos de estudantes no governo Trump. Lei que permite punir alunos acusados de agirem contra interesses americanos é utilizada como justificativa. E na América do Sul, surpresa na Bolívia conquistou votos com perfil pró-interior e discurso sobre reconciliação. País voltará às urnas em outubro para fazer escolha entre Rodrigo Paz e Jorge Quiroga. E no caderno de meio ambiente, o primeiro é para o Cerrado. Universidades se mobilizam por Instituto de Pesquisa do Cerrado. Reitores de 24 instituições já enviaram carta ao presidente destacando a importância desse tema. E o segundo assunto é para o governo Lula, que diz que a lei do licenciamento ambiental abre brecha para autorizar indústrias em áreas residenciais. E o Ministério afirma que empreendedores deverão cumprir as normas
municipais. E no caderno de cultura, por último, temos aqui 3 assuntos em destaque. O primeiro é para a televisão. A série de Spike Lee é cancelada por diferenças criativas. Foco seria o ex-atleta Colin Kaepernick. E Mônica Bergamo também escreve na editoria de cultura. Djavan lança Improviso, seu novo álbum de inéditas, com 12 faixas, no dia 13 de novembro. E, por último, na seção multitela, filmes sobre a banda Devo e série stop motion, o que ver na TV e no streaming nesta terça-feira. Já no caderno, no jornal Estado de São Paulo, desta terça-feira, no alto da capa, temos o assunto internacional. Zelensky e europeus pedem segurança a Trump. O americano promete proteção contra a nova invasão russa e projeta uma cúpula. O presidente dos Estados Unidos disse, diante de líderes europeus, ter iniciado negociações para uma reunião entre Putin e o presidente ucraniano e depois uma trilateral que o inclua, como a gente consegue observar nesta fotografia do momento da reunião. Já a manchete de hoje é para a guerra política e comercial. Os Estados Unidos apertam cerco a Moraes e Brasil contesta a investigação. A gestão Trump diz que Moraes é tóxico e o país rejeita a acusação comercial. A crise entre Estados Unidos e Brasil se agravou ontem nas frentes política e comercial, em decisão que pode beneficiar Alexandre de Moraes, enquadrado na Lei Magnitsky. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, invalidou a medida da Justiça Britânica relativa à tragédia de 2015 que aconteceu em Mariana, lá em Minas Gerais, e barrou restrições de atos unilaterais estrangeiros contra cidadãos brasileiros. E como reação, o governo dos Estados Unidos afirmou que nenhum tribunal estrangeiro pode anular punições aplicadas pelo país. E em uma postagem replicada pela embaixada aqui no Brasil, a gestão Trump chamou Moraes de tóxico para empresas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos. E no campo econômico, o Itamaraty enviou defesa sobre acusações de práticas desleais do comércio. E o Brasil afirmou que não reconhece legitimidade de investigação do governo Trump e que a Organização Mundial do Comércio é o único foro para a solução de impasses comerciais. E no próximo assunto em destaque, é na área de economia, sobre um levantamento. A diferença de renda cresce no topo e 0,1% se destaca entre os mais ricos. Cerca de 160 mil pessoas têm renda mensal superior a R$ 146 mil. Dividendos e pejotização explicariam os ganhos. E no próximo assunto é para a energia elétrica, que diz que Tarcísio de Freitas diz ser contra a renovação do contrato de São Paulo com a Enel. O compromisso vence em 2028 e pode ser prorrogado. Enel, que atende 24 cidades, diz que faz investimentos. E no próximo destaque, aqui diz que a AGU pede remoção de inteligência artificial que simula conversa sexual com crianças. A Meta diz que removeu partes que permitiam que os robôs de bate-papo namorassem. Agora sobre um assunto na editoria de economia que também é um destaque desta manhã. Endividada e com caixa baixo, Kodak pode fechar após 133 anos de atividade. Conhecida por popularizar a fotografia, a empresa alertou que está sem liquidez e financiamento para pagar as dívidas. Agora, um destaque internacional é para a guerra em Gaza. Aqui diz que Hamas aceita plano de trégua de Egito e Catar e Israel analisa. Também para o urbanismo, aqui diz que a prefeitura faz leilão de títulos e quer 2,8 bilhões
para obras. Também temos um assunto em destaque nesta manhã que é para competitividade. São Paulo mantém primeiro lugar em ranking de inovação. E por último, temos aqui na área da cultura, de olho no futuro, as novas faces do debate público aqui no país. O jornal Estadão lista jovens que devem se destacar em suas áreas de atuação, como o caso de Nicolas Klug, esse que está aqui na imagem, pesquisador brasileiro de inteligência artificial. Já no Jornal Globo, desta terça-feira, dia 19 de agosto, temos a manchete, que é a manchete internacional. Trump acena apoio à segurança da Ucrânia e quer uma reunião trilateral. O americano admite enviar tropas para proteger país e prevê mediar encontro Putin-Zelensky, mas fica do lado russo sobre cessão de terras e cessar fogo. A reunião do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e líderes europeus terminou com a perspectiva de um primeiro encontro entre o ucraniano e Vladimir Putin, além de avanço em alguns pontos de negociação e divergência em outros. Zelensky disse topar se reunir com Putin e Trump quer mediar aí esse encontro. E como querem a Ucrânia e os europeus, o americano sinalizou concordar em participar militarmente de forças de paz que ajudem a proteger o território do país de novas investidas russas. E em outras questões-chave, porém, Trump se manteve alinhado a Putin. Ele, por exemplo, ele descartou apoiar um cessar-fogo durante as negociações de paz, como desejam os europeus, e voltou a defender que um acordo definitivo envolva cessão de território ucraniano à Rússia. E no próximo também assunto em destaque, agora na política nacional, aqui diz que Dino afirma que sanções de outros países não valem no Brasil e os Estados Unidos reagem. Sem citar a punição americana ao ministro Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou em decisão relativa a outro caso que bancos e outras empresas brasileiras não podem cumprir sanções impostas por outros países. E em nota, o governo dos Estados Unidos rebateu a decisão do ministro. E ainda no próximo assunto, agora na economia, o Brasil apresenta defesa e pede que Estados Unidos revogue a investigação comercial. A resposta do governo nega práticas desleais do país. E entidades do setor privado também se manifestaram contra a ofensiva americana que mira do PIX ao etanol. E ainda na economia, temos aqui o próximo destaque, dizendo que o mercado já projeta a inflação em 2025 abaixo dos 5%. Projeções coletadas no mercado financeiro pelo Banco Central voltam a reduzir a estimativa de inflação acumulada no ano. E no próximo destaque é dizendo que reforma administrativa vai propor reduzir férias e trabalho remoto de servidores. Proposta do deputado Pedro Paulo vai prever extinguir as férias de 60 dias, limitando-as às 30, e fixar máximo de um dia por semana de trabalho remoto. Já no próximo assunto, aqui diz que a AGU pede à Meta que remova robô que permite conversas erotizadas com crianças. O governo enviou notificação à empresa após reportagens demonstrarem que robôs de suas redes sociais possibilitam diálogos de cunho sexual mesmo com crianças. No próximo destaque, na editoria internacional, temos aqui que a reforma eleitoral de Trump pode extinguir voto pelo correio nos Estados Unidos. O presidente afirma que pode assinar ato para vetar o voto à distância e em urnas eletrônicas nas eleições de 2026, que renovarão a Câmara e parte do Senado.
E um destaque agora para o Rio de Janeiro, aqui diz que ações na Justiça apontam tropa de 72 policiais militares a serviço da nova cúpula do bicho. O levantamento em processos judiciais envolvendo o trio de bicheiros à frente da contravenção no Estado indica a atuação de 72 policiais da ativa junto aos contraventores. Agora temos aqui dois destaques da área de esportes. O primeiro é dizendo que o Fla fecha maior patrocínio da história do futebol brasileiro. O clube receberá 268 milhões de reais ao ano para estampar a marca de casa de apostas no uniforme. E Flu avança em negociação para levar à votação a criação da SAF. A diretoria tricolor chegou a acordo para a SAF encabeçada pelo Banco BTG e levará proposta aos sócios. E no caderno, na verdade, um destaque especial do segundo caderno, aqui na capa do jornal Globo, eu era péssimo ator, diz Alexandre Nero, que foi entrevistado do jornal. O artista, que faz sucesso como Marco Aurélio em Vale Tudo, declara que era ruim em tudo. Ele também diz em entrevista que minha falta de noção me ajudou, achava que era bom e fui aprimorado e estou melhorzinho. Ele também continua dizendo que queria em vingança, no caso como aconteceu, que hoje de bem com a vida graças à paternidade, ele conta em entrevista à jornalista Maria Fortuna como foi ficar órfão aos 17 anos de idade. E ele disse que queria vingança, maltratar o mundo. Tudo o que fazia era agressivo. Com meus filhos, fui trocando a morte pela vida, disse o ator Alexandre Nero. E por último, temos também uma entrevista em destaque com Al Gore. Ele disse na oportunidade o seguinte: apoio da população dá otimismo para o sucesso da COP30. O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Prêmio Nobel da Paz e liderança global pelo clima, Al Gore conta estar otimista com a COP30 e se diz impressionado com o apoio da população brasileira ao acordo climático. E ele faz alertas sobre a loucura que estamos fazendo ao não dar a devida importância à emergência climática. E apela ao fim da dependência de combustíveis fósseis. E ele também diz na entrevista que o tempo está se esgotando. Agora, no jornal Correio Brasiliense, na edição desta manhã, de terça-feira, temos aqui dois destaques. O primeiro é dizendo que a Universidade de Brasília será sede do Comitê de Defesa do Cerrado. Ao CB.poder, a reitora Rosana Naves falou sobre a importância de sediar o Comitê de Criação do Instituto Nacional do Cerrado e que, para ela, um marco de defesa desse patrimônio. E no próximo assunto é do caderno de versão e arte, Bully Marx completo. A escultura do artista e paisagista instalada no Palácio da Justiça completa o jardim de um dos monumentos mais bonitos da esplanada. Já a manchete de hoje: Brasil rebate Estados Unidos e Moraes avisa que não haverá recuo. Ameaçado de sofrer mais retaliações da Casa Branca, o governo brasileiro pediu ao escritório do representante do comércio dos Estados Unidos que reconsidere a abertura de investigação de supostas práticas comerciais nocivas às empresas norte-americanas. E no documento enviado a Washington, o Itamaraty alega que o Brasil não reconhece a legitimidade de investigações, determinações ou possíveis ações retaliatórias tomadas fora do quadro jurídico da OMC. E essa tensão entre os dois países também aumentou no âmbito do judiciário. Em resposta a uma decisão do ministro Flávio Dino, o governo norte-americano disse que nenhuma corte estrangeira pode invalidar sanções dos Estados Unidos. E numa entrevista que aconteceu ao jornal americano The Washington Post,
O ministro Alexandre de Moraes diz que não há possibilidade de o Supremo Tribunal Federal recuar no seu dever de julgar Jair Bolsonaro. E aqui também temos um destaque internacional dizendo que, sem trégua, diplomacia tenta a paz na Ucrânia. Em cúpula histórica entre Trump e Zelensky, líderes de países europeus, o americano rejeitou o pedido de cessar fogo. O republicano confirmou reunião entre o ucraniano e o russo Vladimir Putin antes de outra com a participação dele próprio. Chefes de Estado e de governo de Reino Unido, Itália, Alemanha, França e Finlândia exigem pausa nos combates entre os dois países. Agora, um destaque do caderno de cidades aqui diz que ônibus no entorno ficaram mais caros. Reajuste de 2,91% nas passagens para o Distrito Federal, autorizado pela ANTT em fevereiro deste ano, estava suspenso após a pressão dos governos de Goiás e do Distrito Federal e pode passar a valer a partir de sábado. E a proposta de consórcio interfederativo está indefinida. Na área da fotografia, a realidade pelas lentes do Correio. Também temos uma sessão de luto dizendo que a Brasília se despede do mestre dos vinhos. E outro destaque é sobre a hora de democratizar. O presidente do Sebrae, o Décio Lima, anuncia 12 bilhões de reais para ampliação de linhas de crédito a micro e pequenas empresas. E sobre o meio ambiente, mais uma vez em destaque, na capa do Correio Brasiliense, o desmatamento ameaça prejudicar o agronegócio. Ao podcast do Correio, o diretor executivo do Instituto Escolhas, que é o Sérgio Leitão, que está à esquerda da imagem, afirmou que o Brasil está vulnerável às sanções. Um estudo constata um avanço da área cultivada de soja no país sem um aumento de produtividade equivalente e uso massivo de agrotóxicos. E ainda na área de esportes, patinar é preciso por medalhas. Aqui diz que o único representante do Brasil na patinação nos Jogos Pan-Americanos Júnior em Assunção, lá no Paraguai, o brasiliense Guilherme Abel Rocha, ele que é morador de Sobradinho, fala ao Correio sobre o esforço para impulsionar a modalidade no país. E na área da saúde, está provado que o café garante o bom humor. Uma xícara pela manhã traz alegria, de acordo com o estudo. E a falta da bebida pode provocar desânimo e também insatisfação. E sobre a Mega Sena, que diz que ela volta a acumular. O prêmio a ser sorteado hoje, estimado em 65 milhões de reais, atrai os apostadores. E especialistas advertem para gastos excessivos com as apostas. Agora no jornal Cearense O Povo, na manhã desta terça-feira, temos aqui um destaque, que é uma reportagem sobre a mobilidade urbana. O Ceará tem mais de 4 milhões de veículos. Até julho de 2025, o estado emplacou mais de 4 milhões de veículos, sendo a maioria motos, com 1,7 milhões. E o crescimento da frota evidencia desafios para o trânsito e a convivência nele. O próximo destaque é na editoria internacional. Trump anuncia encontro entre Putin e Zelensky em meio à expectativa de um acordo. Na economia, que diz que o estado do Ceará lidera inovação na indústria do Norte e Nordeste pelo 5º ano seguido. E no caderno Farol, o turismo de eventos movimenta 975 milhões de reais em Fortaleza em 2024. E um destaque especial da Vida e Arte, Corpo e Paisagem. O fotógrafo Christian Cravo realiza exposição aqui em Fortaleza. E em cidades, motociclistas presos fraudavam corridas por aplicativo para aumentar os preços.
E na editoria de esportes, por último, Fortaleza encara Vélez por vaga inédita nas quartas de final da Libertadores. Agora, no valor econômico, na manhã desta terça-feira, temos aqui no alto da capa 3 destaques. O primeiro é para a energia elétrica. A criação de teto para conta de desenvolvimento energético pode gerar corrida a subsídios. Isso quem disse foi Feitosa, da ANEEL. E no agronegócios, a Superintendência Geral do CAD concede medida preventiva determinando o fim da chamada moratória da soja. E na política monetária, Diogo Guilhem, do Banco Central, minimiza surpresas positivas na inflação. E, na oportunidade, na entrevista, ele disse que ainda acima da meta. E sobre endividamento, é um assunto que é a manchete de hoje. O número de falências durante o processo de recuperação judicial chega a 30% no segundo trimestre. Entre 147 companhias que tiveram o procedimento encerrado, 43 fecharam. E juro alto é a maior razão. Aqui diz que o número de empresas em recuperação judicial que não conseguiram se reequilibrar e foram à falência bateu recorde no fechamento do segundo trimestre. Das 147 companhias que tiveram seu processo encerrado, 43, quase 30%, faliram. É o maior número desde abril de 2023, o início do levantamento da consultoria RGF e Associados. E esse percentual costuma girar em torno de 20%. E o aumento das falências se dá em meio a um recorde no volume de recuperações judiciais. E no fim do trimestre, havia 4.965 companhias renegociando suas dívidas na Justiça, que é uma alta aí de 17,5% ante igual período de 2024. E no próximo assunto, na política nacional, aqui diz que Dino mira Magnitsky e diz que lei estrangeira não vale no país. O ministro Flávio Dino, do Supremo, decidiu que leis e ordens judiciais estrangeiras não têm validade automática no Brasil. Não vinculam empresas brasileiras nem atingem bens situados aqui no país. E essa decisão não cita a Lei Magnitsky, aplicada pelo governo Trump contra Alexandre de Moraes. Mas seu efeito prático é proteger o ministro de sanções financeiras no território nacional. E o Departamento de Estado dos Estados Unidos reagiu e, em nota nas redes sociais, disse que nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos Estados Unidos e que quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também podem ser alvo de sanções. E juristas se mostraram divididos em relação à decisão de Dino e ao alcance das restrições americanas, e a medida do ministro repercutiu negativamente no mercado local. Dando continuidade aos destaques do valor econômico, na edição desta manhã de terça-feira, temos aqui um destaque da editoria internacional, dizendo que Trump quer encontro com Putin e Zelensky. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem, após uma reunião com Volodymyr Zelensky e 7 líderes europeus, que começou a organizar um encontro entre o ucraniano e o presidente russo, Vladimir Putin, em um local ainda a ser determinado. E abre aspas, se tudo der certo, teremos um encontro trilateral e acho que haverá uma chance razoável de acabar com a guerra se fizermos isso. Fecha aspas, afirmou Trump, que telefonou ontem a Putin, e garantias de segurança para a Ucrânia, que seriam fornecidas por diversos países europeus em coordenação com os Estados Unidos, também foram discutidas, segundo Trump. E ele disse também que não estamos dando nada, estamos vendendo armas. E a Ucrânia prometeu comprar 100 bilhões de dólares em armas americanas, financiadas pela Europa, em troca de garantias dos Estados Unidos para sua segurança após um acordo de paz com a Rússia.
segundo o documento obtido pelo Financial Times. E a proposta visa a atender ao desejo de Trump de beneficiar a indústria americana. A Ucrânia e os Estados Unidos também fechariam um acordo de 50 bilhões de dólares para produzir drones em empresas ucranianas. A guerra vai acabar quando acabar. Não posso dizer quando, mas a guerra vai acabar e este senhor, fazendo menção aí ao Zelensky, quer que ela acabe e Putin quer que acabe. Isso quem disse foi Trump no Salão Oval. Agora sobre um outro assunto na economia que diz que emissões de CRAs registram queda de 26% no primeiro semestre. As emissões de certificados de recebíveis do agronegócio e CRAs registraram queda de 26% no primeiro semestre, com 14,2 bilhões de reais em ofertas, de acordo com a Anbima. E os investidores têm demonstrado menor interesse, especialmente por nomes menos conhecidos do agronegócio, em meio a um cenário de recuperações judiciais em alta no setor, que deve enfrentar mais desafios com os esperados efeitos do tarifaço de Donald Trump. E esses certificados são títulos de renda fixa lastreados em recebíveis originados de transações comerciais do agronegócio. E aqui temos as aspas de Felipe Moraes, da Bambu DCM. Sobre esse assunto, ele diz que o mercado de CRA está altamente seletivo, concentrando recursos em poucas e grandes transações. E o segmento também tem visto a inadimplência crescer, indo de 1,3% em janeiro para 2,9% no mês de maio. E na política, um próximo também destaque na capa de hoje, em resposta aos Estados Unidos, o Brasil nega prática desleal de comércio. O governo protocolou sua resposta à investigação aberta contra o Brasil pelo representante de comércio dos Estados Unidos. E nesse documento defende que as alegações apresentadas pelo representante são improcedentes e que, portanto, a premissa de prejuízo ao comércio dos Estados Unidos é inverídica. O documento comprova que as políticas brasileiras investigadas são transparentes, não discriminatórias, estão em plena conformidade com as melhores práticas internacionais e também com as obrigações do país na OMC, afirma o Itamaraty no documento. E a investigação é baseada na seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos. E o governo americano listou 6 frentes nas quais as políticas adotadas aqui pelo Brasil seriam irracionais ou discriminatórias e oneram ou restringem o comércio. E no próximo assunto em destaque é para a adultização, informando que a AGU notifica a Meta. A Advocacia Geral da União notificou a Meta, que é responsável pelas plataformas sociais Instagram, Facebook e WhatsApp, para que remova chatbots que simulam erotização infantil e deu 72 horas para a empresa detalhar providência para impedir o acesso de menores a conteúdos eróticos nas plataformas digitais. E ainda no Valor Econômico, na editoria de política, temos aqui um texto de Maria Cristina Fernandes, e ela escreve o seguinte: bomba que saiu da mala de Rodinha de Dino abre contencioso com bancos e governo americano. O ministro do Supremo Tribunal Federal despachou de São Luís, Maranhão, decisão que invalida a eficácia da Lei Magnitsky no Brasil. E após a sanção dos Estados Unidos a Moraes, Dino decide que leis e ordens estrangeiras não valem aqui para o Brasil. E o Eduardo Bolsonaro diz que Dino tenta barrar sanções contra Moraes na canetada, segundo ele. E sobre crise diplomática, que diz que os Estados Unidos diz que Moraes é tóxico e que nenhum tribunal estrangeiro pode anular sanções americanas.
nova manifestação do governo Trump ocorre após decisão de Flávio Dino, interpretada como tentativa de impedir a aplicação da lei Magnitsky. E ainda, o ministro Barroso disse o seguinte: só fala em ditadura do judiciário quem não viveu a ditadura. E por falar do judiciário, temos aqui uma fala de Moraes dizendo que não há possibilidade de recuar 1 milímetro. Em entrevista ao The Washington Post, o ministro diz que o Supremo fará o que é certo no caso de Bolsonaro. E sobre as eleições do próximo ano, que também é um destaque aqui no Valor Econômico, Tarcísio de Freitas diz pensar zero em candidatura à presidência. O governador de São Paulo afirma que a sua prioridade é o legado a ser deixado no estado. E Tarcísio também defende dar algumas vitórias a Trump para avançar em negociação sobre o tarifaço. É fundamental compreender um pouco do estilo do presidente americano, afirmou o governador de São Paulo, em evento com representantes do mercado financeiro na capital paulista. E sobre a relação entre o Brasil e os Estados Unidos, que também é um destaque nesta manhã, aqui diz que o Planalto prevê o apoio amplo a pacote do tarifaço. E sobre partidos, Alcolumbre evita dizer se União Progressista seguirá no governo. E sobre essa PL das Big Techs, o Ministério da Justiça poderá determinar a investigação no CAD. E Bruno Caraza também escreve ao Valor Econômico, na editoria de política, o seguinte texto: por uma reforma administrativa corajosa. E no próximo assunto em destaque, mais uma vez dizendo que Tarcísio elogia Derrite e diz: a gente vai ter que impor a ordem no Brasil durante um evento em uma igreja evangélica. O governador de São Paulo é cotado para disputar a presidência no próximo ano, em 2026, e Derrite, que é o seu secretário de Segurança Pública, é pré-candidato ao Senado. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele que faz parte do Partido Republicanos, fez elogios ao secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e apresentou um balanço de sua gestão durante um encontro no culto evangélico na Igreja Batista Lagoinha, na região de Alphaville, em São Paulo, na noite de segunda-feira, dia 18 de agosto. E a palestra de Tarcísio, que é cotado para disputar a presidência em 2026, foi repleta de citações bíblicas e menções a Deus. E ele foi convidado do evento Cristãos Empreendedores, promovido pelo pastor e conferencista André Fernandes. E por último, ainda na política, em cumprimento à decisão, Bolsonaro envia laudo de exames a Moraes. O ex-presidente teve autorização para passar por avaliação médica no fim de semana. E esses foram os principais destaques dos jornais aqui da edição do primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência.